E dá pra gente... Bom, tem um monte de indústria que a gente já perdeu o bonde, né? Então agora a gente teria que estar prestando atenção nas novas tecnologias, nas novas indústrias que estão se colocando no mundo, né? Não, sei lá, será que ainda tem espaço, por exemplo, para a gente, por exemplo, perseguir uma indústria automobilística no Brasil? Eu acho que tem, porque o Brasil é um grande mercado, né? A gente tem um trunfo na nossa mão. Países com mercado muito inferior conseguiram negociar isso. Você tem um grande mercado. Você é um país continental, 220 milhões de habitantes. Tem um mercado consumidor relevante para o resto do mundo. Então, a gente precisa fazer exigências mais duras, né, nesses acordos. Quer acessar o meu mercado, quer produzir aqui, quer montar a sua indústria aqui? Eu tenho uma série de exigências, né? A gente matou a Gurgel. A Gurgel poderia ser uma indústria automobilística nossa hoje que está competindo com essas grandes montadoras. E a gente matou ela. A gente matou várias indústrias no Brasil. Obviamente foram mal negociadas. A gente abriu o nosso mercado lá na era Collor, né? A gente não fez o que os países fez, proteger a sua indústria, a gente não protegeu, a gente simplesmente abriu o nosso mercado, não exigiu nenhum tipo de contrapartida de transferência de tecnologia. Então a gente tinha grandes indústrias. Você gosta de som, a gente tinha a Gradiente era brasileira, né? A gente matou a nossa indústria. Tudo que a gente tinha na fronteira tecnológica a gente matou. A única coisa que sobreviveu e hoje é motivo de orgulho do país são as empresas que eram estatais, que o governo, que era estatal, no caso da Embraer, né? A própria Embrapa, o agronegócio só é competitivo por causa da Embrapa, que é dinheiro público, porque qual que é a diferença do investimento estatal? O investimento estatal não tem visão de curto prazo, né? Se a gente tentar abrir um negócio aqui, fazer uma análise de viabilidade econômica e abrir isso para o mercado privado, a gente só vai receber dinheiro em análise de viabilidade econômica naquilo que dá o maior retorno no menor prazo. Uhum. Vai oferecer para um fundo de private equity um negócio que vai dar retorno em 40 anos. Ninguém põe dinheiro nisso. Tanto que as próprias parcerias público-privadas de longo prazo têm dinheiro do Estado, do BNDES, né? Então, assim, a gente precisa, ainda é tempo, eu acho, de fazer, mas o grande problema do Brasil é político, né? A gente está sempre pensando nos próximos 4 anos, né? Você não vê no Brasil um plano de 50 anos, como a China fez. Como eu quero estar daqui 50 anos, né? Daqui 5, 10, 15. Tem uma etapa que ele segue e segue na sua estratégia, taticamente ele implementa aquilo. O Brasil não tem um projeto de nação, projeto de desenvolvimento nacional. A gente não tem, né? E eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, obviamente é difícil politicamente, né? Uma sociedade fragmentada, quantos partidos a gente tem aí, e a própria população não vota nisso, né? A gente não vota. Infelizmente, a gente ainda tem também, enquanto eleitor, essa visão de curto prazo, né? O que vai ser bom para mim daqui 2, 3 anos? Então, a gente tem que, no imaginário popular, na consciência popular, a gente tem que desenvolver esse tipo de pensamento estratégico também. Até para votar em projetos e não em personalidades, né? Sim. Hoje a gente vota bastante em personalidade, no fim das contas. Às vezes eu falo que a eleição no Brasil é como se fosse um concurso de Miss, né? Quem tem o melhor carisma, no fim das contas, aí acaba eleito. Ou quem consegue destruir mais o outro lado. Se for falar de Miss, tem a história do Keynes, né? O Keynes falou que quando a gente vai... igual a eleição de Miss, a economia, ele falou, você nunca elege a mais bonita. Você elege aquela que todo mundo vai votar, né? E nem sempre é a mais bonita. Então, E a economia é um concurso de Miss também. Bom, e aí a gente então está numa situação que tem um Trump meio disparando para todo mundo. Inclusive, eu li hoje que para finalizar ou para tentar conseguir com que a guerra lá na Ucrânia e na Rússia pare, guerra na Ucrânia, né? Pare, ele está impondo de novo taxas lá ao Coborino. Ele está impondo taxas de... O Ricardo vai falar melhor que isso. Ele está impondo taxas de 100% ao Putin e está mandando uns equipamentos lá de defesa para a Ucrânia também, né? Aquilo que tu estava falando, que assim, ele está se envolvendo com um monte de gente, se indispondo com uma porrada de gente ao redor do mundo, e aí está numa situação complicada. Mas o que ele quer mesmo é o Nobel da Paz, né? Que a gente o Nobel da Paz, ele falou que vai ganhar. E, bom, isso que ele está fazendo lá na Ucrânia, tu acha que poderia ajudar a caminhar para o final da guerra, cara? Então, mais uma vez, eu acho que vai ser o taco de novo, né? Trump always thinking out. Por quê? Não é que ele colocou
100% de tarifa agora. Ele falou que se nos próximos 50 dias não houver uma proposta de cessar-fogo, aí de fato ele vai colocar as tarifas de 100%. Daqui 50 dias, muito possivelmente muita coisa vai acontecer. E, por exemplo, o que é você estar disposto a fazer um cessar-fogo? O Putin pode muito bem falar, não, estou disposto a fazer um cessar-fogo, é que eu quero essas e essas condições. O Trump, uma coisa que ele fala hoje, ele fala completamente diferente amanhã. Tem uma representante das relações exteriores da União Europeia chamada Kaja Kallas, que ela falou isso hoje. Não, a gente fica super feliz que o Trump aparentemente está disposto a apoiar a Ucrânia de novo. Mas 50 dias é muito tempo. Só que ela não quis falar que eu duvido que o Trump vai manter essa palavra durante 50 dias. Ela falou assim, não, a população ucraniana está morrendo hoje. Você precisa aplicar as tarifas contra a Rússia hoje. Então, muito possivelmente, até daqui 50 dias não vão mais ter essas tarifas. Sobre a questão das armas... só deixando assim, né? Não foi que os Estados Unidos deram as armas para a Ucrânia. É que eles aceitaram ceder o sistema Patriot de defesa para a Ucrânia. Só que quem vai pagar tudo é a União Europeia. E principalmente a Alemanha. O Friedrich Merz, né? Ele fez uma reunião com o Trump recentemente e ele colocou que ele está muito preocupado com o avanço da Rússia, principalmente para os países bálticos, Polônia. Então que a Alemanha vai pegar esse dinheiro dá para os Estados Unidos cederem o sistema Patriot. O Trump fez questão de garantir isso. Tudo vai ser pago pela União Europeia. Tá? Então, assim, isso acelera o processo de paz? Também não vejo, porque eu não acho que... Ele fez críticas ao Putin de novo, né? Ele falou assim que o Putin é um cara muito durão, que é muito difícil de negociar, mas que não dá para você acreditar nas palavras, porque ele fala uma coisa para você, depois bombardeia as cidades ucranianas. Aí, muito possivelmente, quando ele for tentar estabelecer um cessar-fogo de novo e perceber que o Zelensky não aceita ceder a Crimeia, não aceita os territórios invadidos, muito possivelmente ele vai se voltar contra o Zelensky de novo e vai elogiar o Putin. Então ele fica meio que nessa. Eu praticamente não acredito, não, que isso vai acelerar o processo de paz. Entendi. Pô, e lembrando que antes dele assumir, ele falou que ia acabar com a guerra do Ucrânia em 24 horas, né? Exatamente. Bom, o tempo já passou e agora ele deu mais 50 dias. Como disse o Ricardo, em 50 dias acontece muita coisa numa guerra, né? Bom, e só todo mundo esperava, o Igor, porque ele vem anunciando desde a semana passada. Falou assim, segunda-feira eu vou fazer um grande pronunciamento. E aí todo mundo vai explicar, o que ele vai fazer, né? Porque tá rolando no Congresso americano uma proposta do senador Lindsey Graham, né, que pode taxar de 100% até 500% países que negociem com os russos, que são as sanções secundárias. Então, isso realmente, assim, se fosse colocado em prática, acabaria com a economia global. Porque quais são os países que negociam combustíveis fósseis com a Rússia? China, Índia, Brasil, a Turquia, Coreia do Sul, a própria União Europeia, que continua comprando gás. Se essa proposta for ser levada a sério mesmo e for taxar, sei lá, em 500% os países que negociem combustíveis fósseis com a Rússia, ele vai ter que taxar em 500% todo mundo, né? Porque todo mundo compra combustíveis da Rússia. Então, achava-se que esse grande relato que ele ia colocar era que os Estados Unidos enviariam equipamentos e dinheiro mesmo para a Ucrânia. Isso não aconteceu. Ele só aceitou ceder com a compra da União Europeia e que ele ia fazer um apoio a essa proposta de taxação, o que também não foi. O que ele falou é que talvez daqui 50 dias ele taxe em 100% se ele não perceber uma boa vontade aí em cessar-fogo do Putin. Ou seja, mais uma vez, uma grande expectativa para pouca coisa. Entendi.